para o teu reino. Em tudo que sou, o meu tempo e dons a ti entrego, a ti entrego. Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Ando pelo mundo como Cristo andou, para salvar, para salvar. Em todos os lugares, como o mestre mandou, eu vou testemunhar, eu vou testemunhar. Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Eu sou Caleb. Seja você também um Caleb. Amém. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, nessa live, para falar para você que Deus tem um plano na sua vida. Ontem nós estudamos sobre o sábado e que Uma beleza, lição, né? que lição maravilhosa, né? Muito Eu boa. acredito que Deus falou ao seu coração através da sua palavra, tá? E você hoje está aqui porque você quer ter uma decisão ao lado de Jesus. Não podemos fazer o Caleb como fazíamos,
Bem pertinho, bem né? pertinho das pessoas, Das abraçando as pessoas. pessoas. Mas em breve faremos, se Deus quiser, e você vai estar conosco. Louvando, né? Verdade. Louvando junto. E boa noite, povo de Deus. Nós estamos aqui juntos hoje, hein? Vamos aprender mais. O Senhor tem na sua palavra mensagens que nós precisamos, aprender, colocar em prática assim, do jeitinho que a Bíblia explica, tá? Não é do jeitinho que Zezinho diz, nem que eu digo, não. É do jeito que a palavra de Deus fala. Ok. Ontem foi Primeiras Damas. Ah, hoje vai ser primeiro você, viu? Ok, então vamos embora. Então vamos embora, tá bom? A primeira pergunta, tá bom? Primeiro tema, né? O tema da lição de hoje é saúde, vida plena. Quem é que não quer viver no mundo com a saúde? Envelhecer com saúde. Eu acredito que Amém. você quer, que eu quero, e Deus, na sua palavra, Ele nos deu o ensinamento de como viver melhor. Tá bom? Então vamos lá? Primeira pergunta. Qual é um dos desejos de Deus para seus filhos? Olha só, João, terceira Terceira João, no versículo 2, tá certo? Porque terceira João só tem um capítulo, então versículo 2 diz assim: Amados, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Então, qual é um dos desejos de Deus para seus filhos? A resposta é Que que tenha saúde. Deus quer que seus filhos vivam bem. A doença, a tristeza, a dor, não é porque Deus quer. É porque nós vivemos num mundo de pecado. Justamente. Mas mesmo assim, Deus nos deu algumas diretrizes para que nós vivêssemos bem. E hoje Ele quer falar para mim e para você sobre essas diretrizes. E fique aí que você vai saber, tá bom? Amém. Nós achamos interessante porque hoje em dia, né, o que a gente mais ouve falar são de pessoas que estão com problemas de saúde. Pessoas que pedem oração pela sua saúde física. Pessoas que estão onde muitos doentes em casa e outros doentes nos leitos dos hospitais. Então, hoje em dia, né, se a gente perceber bem, é muito difícil a questão da saúde. E essa questão da saúde, ela está agregada a muitos costumes, né, nossos mesmos, costumes muitas vezes errados. Então, o que acontece? Deus, como Zezinho disse, em sua palavra nos orienta. Então, a pergunta número 2, qual o alimento original determinado por Deus? Está lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1 e o verso 29. E aí nós vamos ler juntos. Olha o que Deus queria que a gente fizesse, tá? Diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Entendeu que Deus queria que a gente comesse? A resposta é o quê? Ervas e frutos. Então, prestem atenção. Esse aí é o desejo de Deus para a gente, tá? O desejo dele é que a gente se alimente dessas coisas. E essas coisas que ele faz brotar da terra, né? Porque as frutas, o feijão, né, o arroz, todas essas coisas que são plantadas, né? E que Deus ali, em seu poder, manda a chuva, manda o sol, para que elas possam crescer, brotar e ser colhido, para chegar aos nossos lares, são as coisas que ele disse assim, que deixei para vocês, para que tenham boa saúde. Muito bem. A terceira pergunta é assim, abra a sua lição, tá bom? Se possível, abra a Bíblia, que é mais importante também. Gênesis 7, no versículo 2, tá bom? E a pergunta é, sob o ponto de vista da saúde, quantas classes de animais existem na Terra?
Gênesis no capítulo 7, versículo 2, diz assim: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Isso foi por ocasião do dilúvio. Deus mandou que Noé fizesse uma arca e, antes de começar o dilúvio, ele pediu que os animais entrassem na arca de 2 em 2. E aí, aqui falando a Noé, ele disse que de todo animal limpo, Noé levaria 7 pares. E do animal imundo, tá? Ele levaria só 2 pares. Então a pergunta é, sob o ponto de vista da saúde, quantas classes de animais existem na Terra? Limpos e imundos. Então Deus fez essa separação de animais limpos e animais imundos. E na próxima pergunta agora, que a gente vai compreender como é que isso ocorre, não é? Que é justamente a pergunta que vem logo a seguir. Justamente. E por que Deus fez essa separação também, né? Justamente. Então, agora nós vamos à pergunta 4, né? Quando permitiu alimentos de origem animal, por emergência, quais as regras definidas por Deus de animais limpos e imundos? E nós vamos ler isso onde? Deuteronômio, no capítulo 14, verso 6, verso 9 e versos de 11 a 19. E aí, olha, queria que você prestasse bem atenção, viu, nesses detalhes aqui, porque tudo a gente precisa aprender. E o que a gente aprende é para o nosso bem e para a nossa saúde. 14, verso 6, diz assim, olha: todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina entre os animais, e isso comereis. Aí o próximo verso é o verso 9, e diz assim: isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas. Barbatanas e escamas, não esquece, tá? Barbatanas e escamas, o que tem as unhas fendidas e o casco divide em 2 e rumina. Então vamos ao próximo. Versos 11 a 19, aí vem, olha, falando sobre os outros animais. Toda ave limpa comereis. Estas, porém, são as que não comereis: a águia, o quebrantoso, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie, e todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, o macho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa vos será imundo, não se comerá. Toda ave limpa comereis. Então, olha bem, viu? Você ouviu aqui que Deus disse para a gente em sua palavra? O que a gente pode comer? E quando a gente olha essas questões, a gente aqui ouviu um nome que tem sido comentado muito desde que começou a pandemia: o morcego. Podemos comer morcego? Não, a Bíblia já dizia. Que a Bíblia já diz, né? A palavra de Deus. Não podemos comer. Então, a Bíblia ela é clara. Depois que foi liberado, por ocasião, né, que teve o dilúvio e tal, para se comer alguns animais, Deus liberou, mas Ele disse o que a gente poderia comer. Então, a resposta é o quê? Todo animal que tem unhas fendidas, divididas em 2, rumina entre os animais, aquilo comereis. Além desses, a Bíblia diz que nós podemos comer as aves limpas. Limpas. Aí a gente pode comer um urubu, gente? Não. Não pode, o urubu está ali comendo os O restos dos urubu, animais. ele tem uma função importante Sim. na cadeia alimentar, tá? Mas ele não deve ser comido, porque ele tem a sua função. Tem animais que têm uma certa função de limpeza
da nossa natureza, podemos Isso. dizer. Então, esses animais já têm a sua função. E a Bíblia, como você bem frisou, depois do dilúvio, não havia mais ervas, não havia mais frutos, porque a água acabou com tudo. Então, Deus permitiu que o homem comesse carne, mas ele fez algumas distinções entre o animal limpo e o animal imundo. E ele, além de fazer a distinção, ele deu os detalhes de quais os animais limpos e quais os animais imundos, e ainda por cima ele citou alguns deles que a gente não Justamente poderia para comer. ficar mais claro, Mais né? claro. Para a gente compreender e a gente não está por aí comendo isso. Justamente. Né? Peixe, por exemplo, tem que ter babatanas e, Escamas. olha, a Bíblia é bem clara. Peixes tem que ter barbatanas e escamas. Se você vê um peixe que não tem barbatanas ou escamas, a Bíblia, não sou eu, a Bíblia diz que não se deve comer. Tá? É bem clara, porque na Bíblia nós temos leis cerimoniais, leis morais e leis de saúde. E a lei de saúde, queridos, nunca passou, assim como a lei moral. A lei de saúde não Justamente. pode passar, porque o animal, ele é o mesmo. Ele tem a mesma função. Tem animais, por exemplo, no mar, que tem uma função de limpeza. De limpeza. Alguns E deles, esses né? também não podem ser consumidos. Esses também não podem ser né? consumidos. E a Bíblia, ela é clara sobre o que a gente deve comer. E aí, por que tem muitas doenças hoje? Em muitos países por aí. O pessoal come tudo. Ó, Fazem tem pratos, lugar né, que de só come alimentos que não deveriam. barata, não é? Larvas. Larvas, que tem uma função estabelecida por Deus, que não é da nossa alimentação. Infelizmente, né? As pessoas Justamente. comem. Infelizmente, as pessoas comem. O morcego, a gente já viu pessoas comerem escorpião, né? Escorpião, comer escorpião é uma coisa assim totalmente que não está na nossa dieta que Deus deixou, né? Que não deve entrar no nosso cardápio. Barata, ui, uma barata, você comer ela, ui. Você já imaginou você numa E barata? a lista é num grande. tapuru? Ui, isso não dá, meu. Um Então são tapuru. muitos, a lista é grande, a gente não vai citar todos aqui, mas tem muitos que as pessoas comem aí bastante, que não deveria. Deus está dizendo que não. Porque não. Deus se preocupa com a sua saúde. Deus se preocupa com a minha saúde. E é por isso que Ele escreveu a sua lei aqui na Bíblia. Na Bíblia. Tá ok? Agora, interessante, olha, como é, a quinta pergunta, diz assim, como é considerado por Deus a carne de porco e seus derivados? É uma carne que as pessoas gostam bastante, uma carne muito gostosa. Mas o que Deus fala sobre essa carne? Deuteronômio 14, verso 8. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra em Deuteronômio capítulo 14, verso 8. Olha o que a Bíblia diz, tá? Ele fala sobre um bocado de coisa aqui antes, mas aí no verso 8 diz assim, nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não rumina, imundo vos será. Destes não comereis a carne, e não tocareis no seu cadáver. Então a pergunta é, como é considerado por Deus a carne de porco e seus derivados? A resposta é imunda. Aí Queridos. quando a gente observa, licença um pouquinho, quando a gente observa, o porco, o que que ele come, né? Sim, ele come o resto das comidas. Aquelas comidas que azedaram, que a gente não vai comer. Aquela comida que, o que mais? Que sobrou no seu prato. E aquela comida que já vai muitos dias, que fica ali guardadinha, né? Dentro do que a gente chama comumente aqui, né? Da lavagem. Então, o porco come a lavagem. Ele faz a limpeza do ambiente onde ele vive. Se o porco encontrar na sua frente um cocô, ele vai comer. Se ele encontrar, e eu vi uma reportagem de um porco que ele comia tudo que ele encontrava. Então, o porco come tudo que ele vê na frente. Então, ele faz ali aquela limpeza, ele come aquilo que a gente já não quer comer, o que está estragado, aí depois, né, ele é servido nas mesas, nos restaurantes. E
e nos lares. Pode ser que você até hoje esteja comendo carne de porco, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus diz que é assim o melhor para você, que é assim o melhor para mim, que esse é o caminho, que devemos andar por esse caminho, é porque Deus, Ele te ama. Deus sabe o que é melhor para você e para mim. E se Ele disse para não comermos uma coisa, para não, porque isso vai fazer mal à nossa saúde, Deus nos conhece muito bem. Sabe, meus queridos, Deus, Ele criou-nos. Deus, Ele fez o nosso organismo. Deus sabe o que precisamos e o que não precisamos. Então, hoje, talvez você fique assim chocada com esse assunto, mas saiba que Deus te ama muito. E Deus quer que você faça a sua vontade. Não porque Deus precisa de mim, não porque Deus precisa de você, é porque Ele te ama, Ele nos ama. E Ele sabe que dessa forma nós viveremos melhor. Justamente. E assim, antes da gente avançar, tá? Queria me deter com vocês aqui ainda um pouquinho. A questão é o seguinte, a pessoa faz uma cirurgia, né? Aí vem aquela dieta médica, o que o médico diz? Não consuma carne de porco. Tem gente que tem um cortezinho, assim, aí diz, não vou comer carne de porco porque inflama. Ó, veja só, na nossa cultura mesmo, a gente já tem essa consciência de que a carne de porco, em certos momentos da nossa vida, ela já não faz bem. O problema é que ela não faz mal só quando a gente faz uma cirurgia ou quando a gente está com algum corte, alguma coisa que possa ser inflamado em nós. Não, ela faz mal em todo o tempo. O problema é que a gente vai, digamos assim, comendo, e quando essas coisas vierem a aparecer, pode ser logo? Pode. Pode ser mais na frente? Pode. No finalzinho da vida? Pode também. E quantas pessoas ainda novas adquirem, né, o verme da carne do porco? Você já conheceu alguém que passou por esse processo? Se você conheceu, veja só, pessoas passam por esse processo. Às vezes, o verme, ele se aloja onde? Na coluna e, às vezes, no cérebro, tá? Conheço 2 pessoas. Uma que teve o problema na coluna, passou por uma cirurgia seríssima, porque o verme estava lá, atacando, dando dor, fazendo de tudo nessa pessoa. E fez a cirurgia, fez o tratamento, e o verme foi embora? Está lá ainda, e a pessoa tem que estar tratando. Outra pessoa foi como? Foi para o cérebro. A pessoa fez cirurgia da cabeça, ficou com algumas, como é que a gente vai dizer, sequelas. E essas sequelas como que foi? A pessoa era ótima, andava normal, conversava com a gente normal, tinha assim, ó, a face tranquila como a nossa. E aí o que aconteceu? Ficou com o olho com problema, a boca subiu, já não conversa igual a gente conversava. E o germe, ele não vai embora assim facinho, viu? Nem o fogo. Eu acho que vocês já viram reportagens sobre isso. Até o fogo, para matar o germe do porco, tem trabalho. Eu vi passando assim um maçarico. E o bicho ainda estava ali resistindo. Então, como é que vai passar um maçarico dentro da pessoa? Ok. Entendeu? Vamos ter os cuidados que Deus está pedindo. Não é fácil? Não é fácil, tá? Não é fácil. A carne é gostosinha, quando assa dá aquele cheiro, mas Deus dá força para a gente resistir e cuidar da saúde. Amém. A 6ª pergunta diz assim: o que a Bíblia ensina sobre bebida alcoólica? Isso. Olha só o que a Bíblia diz. Olha que interessante, rapaz. Provérbios 23, 31 e 32. Diz assim: não olhes para o vinho quando te mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. E a resposta é: o que a Bíblia ensina sobre a bebida alcoólica? Ela morde como serpente. Tem algumas versões que dizem assim: ela morde
como a serpente. É perigoso. E se Deus está dizendo que é perigoso, é porque é perigoso e nós não devemos usar. Não é isso? Uma pessoa que você já percebeu em muitas pessoas, acredito que sim. Quando a pessoa está sóbria, sem beber nada de bebida alcoólica, o que acontece com essa pessoa? Ela é uma pessoa totalmente diferente. Quando ela bebe, o que acontece? Alguns, não vamos dizer todos, ficam valentes, não é verdade? Ficam valentes, querem bater em um, bater em outro. Outros ficam como? Mudam totalmente. Aquela coragem que eles não tinham de paquerar outras pessoas, aparecem quando bebem. Vocês sabem disso, né? Aparece quando bebe. Outros, quando chegam em casa, o que faz? Quebra o pau. E alguns não esperam nem chegar em casa, lá no ambiente onde eles estão bebendo, quebram o pau. Outros ficam tão, assim, como é que a gente vai dizer, com a bebida, tão embriagados, que aí o que acontece com essa pessoa? Anda num carro velozmente, tira a vida de outros. Anda numa moto, empina, tira a própria vida, bate, né? É tanta coisa que o álcool traz para as famílias. Coisas boas? Não. Coisas ruins. Resumindo, a pessoa deixa de ser normal. Quando ela bebe e ela fica embriagada, ela fica fora de si. Tanto psicologicamente, fisicamente. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos sóbrios. E Deus dá força, se há alguém que nós estamos falando nessa noite, Deus está dizendo que Ele dá força a você para você conseguir. E assim você ter uma saúde melhor, você ter uma família que possa te respeitar, que você possa ser respeitado. Deus quer isso para a sua vida. E é isso que Ele está querendo fazer nessa noite com a sua família. Amém. Então, a pergunta 7. O que é o nosso corpo? Aí, 1 Coríntios, no capítulo 3, versos 16 e 17. E diz assim, ó, versos 16 e 17. Meus amigos, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E aí eu quero que você e eu, a gente medite bem, olha, se a gente é o templo, se o Espírito Santo mora em nós, eu mesma não queria morar numa casa bagunçada. De jeito nenhum, né? E quando a gente ingere coisas que não são da vontade de Deus, o que acontece com a gente? Que sejam prejudiciais à saúde, a gente está destruindo o nosso corpo, destruindo o templo do Espírito Santo. E quem é que vai ficar dentro de uma casa que está sendo destruída? Ninguém, né? Quando vem o terremoto e tudo começa a balançar, o que as pessoas fazem primeiro? Correm de dentro daquela casa, porque a qualquer momento ela vai ser destruída. Então, a gente tem que se dar a oportunidade de colocarmos dentro de nós coisas que vão fazer bem à saúde. Estamos chegando à última lição, à última pergunta da lição de número 6, tá ok? Amanhã nós teremos a lição 7 e teremos uma lição maravilhosa também, tá bom? Amém. Hoje também não faremos sorteio, vamos fazer a sequência, né, de duas lições para fazer o sorteio, tá bom? Mas a pergunta é, Deus promete força espiritual para mudar os hábitos? Talvez você tenha um hábito aí, quem sabe você fuma, você bebe, você coma coisas prejudiciais à saúde, e você queira mudar, mas você não conseguiu ainda forças. E a pergunta é, Deus promete força espiritual para mudar os hábitos há tanto tempo, que já aconteceu há tanto tempo que você faz isso e não consegue mudar? Será que Deus te dá forças para isso?
Filipenses no capítulo 4, versículo 13, olha aqui, Deus diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, Deus promete força espiritual para mudar os hábitos? Sim. Sim, e um sim bem maiúsculo. Deus pode te dar força hoje. Ore a Ele, vá ao seu quarto, se ajoelhe e peça forças, porque Deus mudará a sua vida. Deus tem um plano especial na sua vida, na sua família. Só precisa você ir a Ele. Você o buscar, você entregar a sua vida, você se ajoelhar. E Deus vai te abençoar. Amém. Deus é um Deus que pode tudo, né? Então, quando a gente dobra os joelhos e ora, ou deitado ora, ou em pé, ou no trabalho, onde a gente estiver, Ele ouve. Ele transforma. Antes né? de lermos Ele faz milagres. Antes de lermos, filha, Sim, a conclusão. a conclusão, o apelo, O apelo. na verdade, a gente vai ler aqui o apelo, tá bom? Ok. A gente vai ler o apelo, mas antes eu dou 5 minutos para você, 5 minutos Só? para você falar sobre os 8 remédios naturais. 5 minutos, se vira nos 5. Vai lá. Eita, gente, olha, nosso primeiro remédio natural é a água, né? E a água por onde que a gente tem que ter? Água por dentro, quando nós tomamos, e água para a gente tomar banho, fazer higiene do nosso corpo. Não podemos deixar esse primeiro remédio natural de lado de modo algum. Quantos copos d'água a gente deve tomar por dia? De 8 a 10, né? Ou 12. Isso é assim, um atrás do outro? Não, de jeito nenhum. Eu costumo tomar 12, mas aí eu tomo 2, depois vou tomando. Ao final do dia, eu já tenho terminado meus 12 copos de água. Para quê? Para que a gente possa fazendo a limpeza do corpo por dentro. Luz solar. Nós sabemos que a vitamina D, que muita gente às vezes precisa tomar para os ossos, ela vem da luz solar. E Deus nos deu de graça, gente, essa luz solar que vai fazer com que a gente tenha essa vitamina que dá disposição, saúde das unhas. Ó, você quer unha legal? Toma um pouquinho de sol, tá? Então, tem os horários para a gente tomar sol? Tem, né? Antes, a gente compreendia que era de 8 da manhã às 10 e depois de 4 em diante. Inclusive a imunidade. E também para a nossa imunidade. Mas e aí, o que acontece? Fizeram uns estudos e o horário que a gente deve tomar o sol? Ao meio-dia, tá? Então, não sei se vocês lembram, mas antes, quando o pessoal fazia muito trabalho no roçado, eles não tinham muito essa questão de cai cabelo, Mas unha, mesmo dói, assim, essas coisas todas, né? Mesmo assim, você falou de meio-dia, Sim. mas são poucos minutos. Poucos minutos, tá? E são suficientes para vários dias. O descanso. Quantas horas nós devemos dormir por noite? No mínimo... Eu queria dormir 15 horas. 8 Mas não horas. dá. 15 não pode, Zezinho. Se comporta, tá? 15 horas é demais já. Então, olha, são 8 horas no mínimo. E como é que deve ser isso? Vou te dizer. Se você deseja o sono da beleza, assim, ó, você está vendo? Ó, observa aí, sono da beleza. Então, esse sono da beleza, ele ocorre antes da meia-noite. Os hormônios da beleza, eles são, né, assim, eles se desenvolvem antes da meia-noite. E a gente precisa muito deles, viu? Não esqueça, não. Então, depois da meia-noite, aí nós temos uns outros hormônios, né? O da concentração, o do bom humor. Então, olha, gente, vamos dormir cedo 3 e aproveitar. Eita, peraí, calma. A confiança em Deus, a fé, né? Isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque a gente tem que ter certeza de que a gente está na presença de Deus, que, como Ele diz, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se estivermos em problemas, o que acontece? Ele diz, se passares pelo fogo, serei contigo, né? Se passares pelas águas, serei contigo. Então, Ele está com você. Então, se você entra em problemas, mas você confia em Deus, estuda a sua palavra, você tem certeza de que aquela luta que você está passando, o Senhor vai enfrentar por você. Aí vem a nutrição, né? Nós aprendemos um pouco aqui na lição. E essa nutrição, o que acontece com ela? Nós devemos dar prioridade à
coisas saudáveis, tá bom? Então, coisas Quanto mais saudáveis. o prato verde, melhor é isso? Quanto mais o prato verde, melhor, né? Pelo menos 3 porções de frutas, no mínimo, por dia, tá? Vocês não esqueçam isso, tá bom? E dá prioridade a comidas, né, integrais, do tipo arroz integral, pão integral, tá bom? Então, Frutas vamos em e frente. verduras, né? Muitas Porque- frituras, evitar, né? Evitar muitas frituras. Aí vem o exercício físico. Ai, vocês precisam compreender que isso é importantíssimo. Uma meia horinha por dia, durante quantos dias na semana? 5 dias. Essa semana eu ouvi uma palestra de um moço que ele disse que temos que fazer pelo menos, né, 6 dias. Então, a gente começa no domingo e vai até a sexta. Mas, se você não pode no domingo, então faz pelo menos 5. Não deixa de fazer, não, tá? Não deixa de fazer sua atividade, seja ela caminhada, né, ou corrida. E se você tem algum problema de saúde, então procura logo o seu médico antes de fazer a atividade física. O ar puro. Essa questão do ar puro, isso mesmo. Nós precisamos respirar bem. E é interessante que a gente nem se importa muito com isso, né, gente? A gente nem percebe que a gente respira, que a gente corre tanto, faz tanta coisa que a gente nem se liga muito nisso. Mas é importante a gente encher os nossos pulmões, né? E depois sentir que o nosso pulmão encheu assim e colocou para fora porque o ar, porque vai renovar o nosso sangue, vai nos revigorar. E aí depois vem a questão da qualidade de vida. Nós temos que dar muita importância para essa qualidade de vida. Evitar coisas que o quê? Vão fazer mal para a nossa saúde. Dar prioridade à temperança também, né? Tipo assim, ó, tudo que a gente colocar demais no nosso prato, aquele pratão assim bonito, que nem dá para ver a gente do outro lado, vai aumentar aqui na nossa barriga. Aí a gente diz, não, mas eu quero emagrecer, eu caminho, tal e tal. Mas na hora de comer, a gente, ó, faz aquela montanha gostosa, come todinha, ficamos cansados, muito cansados, por quê? Porque a gente comeu além do que devia, e a gente vai, tenta dormir, não consegue, senta, não consegue, quer beber água, não cabe mais, entendeu? Então, a gente tem que ser temperante, e a temperança envolve a gente ser temperante não só nas palavras, no que a gente vai dizer para as pessoas, mas também na alimentação, né? Nós devemos ser temperantes em todos os ângulos de nossa vida, tá? E aí nós falamos dos 8 remédios naturais, não sei se eu Ok. passei do tempo. Não, tá bom. Foi ótimo. Tá aqui do ladinho, decisão. tá? Eu queria que vocês lessem conosco a decisão, que diz assim: creio que meu corpo é um templo e que o Espírito Santo habita nele. Por isso desejo ter um estilo de vida saudável. Diga isso para Jesus nessa noite. Amém. Entregue sua vida a Jesus. Procure fazer as coisas que o Senhor se agrada. E com certeza Deus lhe dará bênçãos sem medidas. Esse é o nosso desejo para você, que você tome essa decisão hoje. Não deixe para amanhã, de fazer tudo o que a Bíblia pede. Que Deus o abençoe. Sônia vai fazer uma oração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é em Tua presença que nos encontramos nessa noite com muitas coisas que aprendemos. Sabemos que o Senhor nos fez e que somos o templo do Espírito Santo. Queremos muito que o Senhor continue habitando em nós. Queremos muito organizar o nosso corpo, que é a Tua casa, para que o Senhor faça morada para sempre. Por isso, ó Pai, sentimos que necessitamos fazer algumas mudanças. E sozinhos não temos condições, só ao Teu lado. Segura, Senhor, a nossa mão. Toma-nos em Teus braços. E de maneira muito, muito especial, Pai, dá-nos forças para tomarmos decisões. Seja qual for a decisão, Pai, seja a decisão de deixar o vício do cigarro, da bebida, ou alguma alimentação que comemos que a gente sabe que não faz bem. Senhor, dá-nos força para deixar, para fazer o Teu querer.
hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.